A cidade é um dos artefatos mais poderosos da história da cultura, das mais fascinantes realizações humanas, onde conexões valorizam o espírito criativo, onde se viabilizam destinos individuais e coletivos, e dentro da qual transformamos a paisagem, transformamos o tempo e criamos o seu sentido de futuro. Quando falamos em arqueologia da cidade, não pensamos apenas naqueles fenômenos muito antigos, recuperados pela ação nossa, de arqueólogos, mas no conhecimento dos fundamentos, no conhecimento genético de um fenômeno que se propaga ao longo dos séculos. Portanto, também na descoberta de elementos constitutivos que animam a inteligência criativa, planificadora, realizadora em qualquer época e circunstância. Essa imagem que vemos é de um projeto hoje vanguarda na pesquisa arqueológica, prospecções em fotografia aérea, usando satélites, aeronaves, drones, e que sem interferir no estado do território, muitas vezes territórios de difícil acesso, descobre como a reta, as linhas ordenadoras da cultura transformam o território, criando vias, muralhas, habitações, a otimização dos recursos hídricos e naturais em geral. E ao conhecimento desses elementos transformadores nas cidades, mostra comportamentos que se reproduzem, inclusive na circunstância atual. E também nos mostra a longa escala durativa desse fenômeno. Sabemos que a cidade é também a nave em que nós atravessamos muitos séculos, dezenas de séculos. Nave que, evidentemente, nos conduz a destinos muito variados, não apenas espaciais, mas, sobretudo, aqueles que dão sentido à existência. Aqui vemos exatamente esse sentido, como a paisagem transformada cria uma cicatriz no mundo, e essa cicatriz é uma marca da nossa passagem nesse território. Essas fotografias aéreas exploram o território do Oriente Médio, onde surgiu o fenômeno urbanístico milhares de anos atrás. Essa pesquisa sobre a origem da cidade recebeu um aporte revolucionário no fim dos anos 50, início dos anos 60, quando foi descoberto na Anatólia, hoje Turquia, a cidade de Çatalhöyük, parte de um conjunto de pequenos vilarejos que floresceram muito antes das cidades do Egito e da Mesopotâmia, a partir de 9000 a.C. Essa Çatalhöyük, que desenterrada revelou um complexo de habitações, sem praças, ruas, templos, sem grande hierarquia social, mas com espaço de convívio compartilhado que perdurou por 4500 anos, aproximadamente. O avanço da pesquisa revelou conhecimentos extraordinários sobre essa sucessão histórica e o cotidiano, a vida privada, a vida comunitária que a cultura material revela. Como nessa parede de uma residência, onde foi encontrada também, não apenas a cidade mais antiga, mas também a representação de cidade mais antiga de que se tem notícia. Ela está estampada na parede de estuque dessa residência, na qual há incisões de pontos com um sentido tracejado e ortogonal. Para facilitar a visualização, há uma transposição gráfica que mostra o fenômeno urbanístico aglutinado junto a uma montanha, de fato, no passado, um vulcão, o vulcão Hazandag, junto ao qual estava essa cidade, Çatalhöyük, com as suas habitações. A descoberta arqueológica revelou que o espaço representado naquela parede era o espaço vivido, ali percebido numa visão aérea, essa visão de alguém que se alça do território com imaginação e ciência e representa esse espaço especulando, imaginando, produzindo uma identidade especulativa nas imagens. Essa é uma das mais de 20 plantas de ocupação desse território, que foi ocupado continuadamente por esse longo período. Aqui vemos cada estágio desses, corresponde a uma longa era, em torno de 100 a 200 anos de ocupação e reocupação do mesmíssimo espaço. Por 4500 anos, para que tenham uma ideia, é mais ou menos o tempo que nos separa da construção das grandes pirâmides na quarta dinastia do Egito Antigo. E ali houve essa longa continuidade, e hoje estudamos que fatores levaram à exaustão desse modo de vida,
por volta de 4.500 a.C. Esse é o sítio de Çatalhöyük, portanto, precursor e hoje o objeto de estudos mais relevante da arqueologia antiga, praticado na atualidade em um sítio com financiamento extraordinário de grandes corporações globais em atividade. Esse aqui é sob o toldo na área de escavações, os diferentes níveis, e aquela pintura que eu mostrei há pouco está localizada nessa parede aqui. No mundo antigo, floresceram também outras imaginações de cidade, concepções que reinauguraram o espaço. Uma das mais importantes veio pela obra de um faraó revolucionário, Akhenaton, um precursor, um visionário, que para implantar uma concepção teológica e política renovadora, criou uma nova cidade, Akhetaton, o horizonte de Aton. Nela, esse disco solar presidia uma noção cósmica, fonte de vida. E aqui está Akhenaton e a sua esposa Nefertiti, pela primeira vez na história da cultura, crianças imperiais representadas no colo dos pais que, majestaticamente, contemplam a fonte do que era então um princípio de ordem. O princípio de ordem é esse que animou também a construção dessa cidade na 18ª dinastia, ou seja, século XIV a.C. Aqui está um pouco da visão da planta dessa cidade. Fato notável é que esse faraó é também avatar de uma mística muito valiosa na modernidade, desde o século XVI, mas com longa história até a atualidade, que é o misticismo Rosa Cruz, e a visão de que há um conhecimento mágico procedente dos antigos egípcios, cujo grande autor foi exatamente esse Akhenaton. Esse conhecimento, Rosa Cruz, tinha grandes entusiastas no Brasil, no início do século XX, um deles, o autor desta joia da arquitetura e do urbanismo contemporâneo, a obra de Lúcio Costa, Brasília, construída com a inspiração dessa ideia de Akhenaton, como se fosse uma grande ave transhistórica, criando uma nova era, uma nova utopia, essa do Planalto Central. Na planta, que ilustra o prêmio vencido por Lúcio Costa, fica mais clara ainda essa matriz, ora declarada e conhecida, uma conexão entre aquela ambição de um novo tempo, de Akhenaton, e daquele que se avizinhava no cenário de Brasília, essa ave urbanística. Mal imaginava o autor, com a sua ciência e poesia, que também outra ave estenderia suas asas sobre esse território, rapinando a nação e se valendo da distância que esse cenário oferece, para realizar algo de natureza oposta à utopia urbanística, uma lapidação nacional, como sofrem os brasileiros muito intensamente nos dias atuais. A ave de rapina aqui ilustrada. Outras imaginações da cidade floresceram junto com utopias da finalidade dessa cidade, utopias que dessem um sentido valioso ao cenário de vida que é a cidade. No apogeu dessa experiência, a experiência da polis clássica na Grécia, um urbanista nutrido por muita filosofia, pela filosofia de Tales, Pitágoras, todos os sábios que ali atualizaram conhecimento muito antigo e revolucionaram a cultura, Hipódamos de Mileto desenvolveu o conceito da planta ortogonal, que distribui o espaço em blocos equilibrados e simétricos, visando um sentido de equalização das distâncias e das diferenças sociais, um horizonte de comunicação, convívio e equilíbrio na cidade. E daí está a matriz, o que se tornou a principal concepção urbanística ao longo dos séculos, dessa gênese à atualidade. De Priene, portanto, o modelo também conhecido como hipodâmico, e que está marcado no território que habitamos, nossa Porto Alegre, que pode ser toda deduzida desse ambiente ortogonal em que estamos, cujos ângulos e vetores em estrito e rigoroso sentido ortogonal, com ângulos de 90 graus, se comunica com os corredores, elevador, prédio, quarteirões, a comunicação entre o espaço vivido, arquitetônico e o cenário urbanístico. Essa mesma Priene, aqui numa reconstituição gráfica da escola alemã, que a recuperou arqueologicamente, presta atenção neste cenário, porque ele aparece na arqueologia fascinante desse espaço. Esse é o cenário do concelho, a bolê da cidade, todo um ambiente racional, equilibrado.
no qual, surpreendentemente, nós, habituados a esse corpo-cidade, sentimos uma tocante familiaridade. Ao entrar nessa cidade, é como se redescobríssemos o mesmo aquário onde somos criados, um mundo onde nos habituamos por um condicionamento cognitivo, cultural, a estabelecer relações, disciplinas, medidas, proporções, a cidade ortogonal antiga. Essa concepção foi difundida com a ideia de cidade antiga, que foi a base de expansão de dois grandes impérios, o de Alexandre Magno e posteriormente o romano, impérios de grande expansão urbanística, fundações e reformas de cidade. Igualmente, a teoria de Hipódamo de Mileto teve o seu apogeu em um novo gênio da arquitetura e do urbanismo, que foi Mário Vitruvius Polio, um arquiteto e urbanista revolucionário, ativo entre o final do mundo antigo, o último e o primeiro século, o último século antes e depois de Cristo, e que sistematizou tudo que fez de Hipódamos e criou uma nova noção conectando corpo, habitação, cidade e espaço. Essa teoria é muito conhecida pela imagem icônica, que é a ilustração em que Leonardo da Vinci descreve os princípios de Vitrúvio, em que, a partir das proporções do corpo humano, do côvado, do pé, da perna e do núcleo dado pelo umbigo, se deduz o restante do espaço e do regime de proporções que se dá pela inscrição do círculo no quadrado e por todo o conjunto de relações geométricas que a partir daí se estabelecem. E essa página em que Leonardo tenta demonstrar o princípio hipodâmico que está em Vitrúvio, por isso se chama Vitruvius, o Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci. Essa concepção, portanto, está aqui convertida também em um ícone cultural de ampla propagação. O seu principal evento arquitetônico sobrevive no centro de Roma, é o Panteão de Agripa, que exatamente realiza a inscrição desse princípio de proporção e simetria, regido pela relação entre o círculo e o quadrado. Esse mesmo fenômeno produziu o conjunto de cenários de habitação, de vida no mundo antigo. Esse é o sítio de Apolônia, recuperado pela ação das equipes arqueológicas que dirigiram essa escavação por 14 anos e que revelaram na costa do Mediterrâneo Oriental, em Israel, uma cidade romana ordenada com todos esses princípios rigorosos, completamente indiferente à paisagem. É uma característica dessa racionalidade que ela se impõe ao território, independentemente das suas variações. É uma espécie de autoritarismo, de ambição narcísica da razão. A esse modelo, junto com o colapso do mundo antigo, de sua forma de vida, sucedeu o chamado modelo orgânico, de cidades que se aglutinavam sem planejamento em torno de núcleos de poder que eram o palácio e a igreja, aqui representados na cidade onde nasceu e floresceu Albrecht Dürer, a sua Nuremberg, uma ilustração de gravura que mostra o modelo muito vivido em cidades europeias e em outros fenômenos similares, da cidade orgânica que se aglutina à volta de um núcleo e que produz a nós, homens vitruvianos, quem nasce em Porto Alegre, queira ou não, é habituado a essa cidade vitruviana, sentimos um desconforto provocativo, porque não há pontos de referência que nos dê segurança no território da cidade. Igualmente, não há outro tipo de segurança que a sanitária, a propagação de enfermidades pavorosa, é um dos grandes problemas dessa cidade, que se torna um fenômeno crítico. E é reformada quando, exatamente no início do século XV, Vitrúvio é redescoberto, um dos grandes feitos do Renascimento, quando em 1414 os seus 10 livros de arquitetura são descobertos em um mosteiro em St. Gallen, na Suíça, por um grande sábio renascentista, Poggio Bracciolini. E a partir dali se redescobre a noção de espaço, de arquitetura, e se reedifica a cidade com um modelo ortogonal. As cidades, portanto, passam a sofrer mutações com a intrusão do elemento clássico com o orgânico. Há uma cidade em particular onde as mutações são muito tangíveis, muito conhecidas, porque muitos visitam em algum momento da vida, eu passo a conhecer Paris, na origem uma aldeia reformada para uma ocupação romana, que estabeleceu o Cardos, um eixo ordenador, em torno do qual, no mundo medieval, se aglutinou uma cidade descrita de modo extraordinário por Umberto Eco no livro O Cemitério de Praga, aquela cidade pestilenta, doentia, de comportamentos conspiratórios. Essa cidade que se torna também um problema quando a emergência de uma crise social no século XIX
provoca revoltas e, junto com ela, há um imperativo de reformas que são feitas pelo chamado grande precursor do urbanismo contemporâneo, o Barão de Haussmann. E aqui está Paris iluminada com as suas vias, que é resultado desse processo. A cidade orgânica contemporânea tem outro cenário, outro sentido. Ela não é aquela conjunto pluricelular da cidade medieval, mas uma utopia sustentável como nessa de Vincent Callebaut, um arquiteto belga, que atualiza com princípios de sustentabilidade e ecologia a ambição de uma cidade contemporânea. Não faltaram utopias no século XX, como essa de Frank Lloyd Wright, querendo criar uma cidade em que os problemas de transporte, visão da natureza, correspondessem a uma ambição de futuro, cidades que pudessem flutuar e se desvencilhar das prisões e que constrangem a sobrevivência da cidade no território, sempre com as marcas desse passado que aglutina, ordena e cria ícones. Também a cidade moderna gerou o transtorno da poluição, da impregnação de um tempo industrial, de um tempo em que predomina carro, poluição e um colapso da expectativa de vida que exatamente a cidade se destina a otimizar como cenário de convívio. E aí está, de 1977, a capa desse disco icônico do Pink Floyd, o Animals, a prova da cidade industrial. Recentemente se reacende o debate sobre a reconquista da cidade pelo ser humano, com a obra desse protagonista do urbanismo atual, que é o dinamarquês Jan Gehl. Jan Gehl critica o fundamento do urbanismo e, no guarda-chuva de suas ideias, se reinaugura a visão de uma cidade para pessoas, obra recente de enorme impacto global. Com ela se pretende humanizar o cenário destroçado das cidades do século XX, tomadas por esse espírito devastador do carro e da obra de grandes proporções urbanas. Ícone disso, o que foi feito na Times Square, onde a ocupação singela e desonerada do espaço, com reles cadeiras de praias, pôs o coração de uma das maiores metrópoles do mundo como cenário de uma revolução de comportamentos da cidade. E aqui estamos nós, de novo, no nosso território, um caso exemplar, a Porto Alegre, igualmente hipodâmica, que acabo de assinalar como conexão do momento e do espaço em que vivemos. Essa Porto Alegre que se aglutinam ideias e memórias e que soterra e transforma o seu passado, no qual há uma marca genética irrevogável. É um porto de intensa vitalidade hídrica, onde desportos, vida econômica, vida religiosa celebram uma identidade. Identidade que conteve no passado, inclusive, um segundo epíteto. Foi cidade sorriso. Onde está o sorriso da cidade que tem alegria no nome? Não estaria também no colapso desse gozo com o seu entorno hídrico perdido nas últimas gerações? Se trata agora, em Porto Alegre, da redescoberta do seu sentido humano também, mas também do seu sentido na paisagem. De como esse cenário de potencialidade, de possibilidade, pode se realizar como um ambiente estético, promotor de toda a melhor potência da realização humana. Há um inimigo contra essa potência na cidade moderna. Esse inimigo não tem pudor em afirmar a primazia do carro e da construção monumental. A especulação imobiliária desenfreada, a cobiça de lucro, a revelia do uso dos conceitos e imaginações que criaram a cidade, daquele passado imemorial que acabo de apresentar, aos sentidos do futuro que são possíveis dentro de uma cidade. Vejam o quadro hoje icônico em escala global, em que essa realização, a cupidez imobiliária desenfreada, produz a sombra que frustra a natureza de um balneário. Essa Camboriú, hoje, vítima da desenfreada estupidez de incorporadoras em franco descaso com a natureza bela do fenômeno cidade. Voltamos, portanto, para um elemento crucial da polis, aquele de que todos temos nostalgia, de que todas as cidades sentem falta, uma ágora, um ponto de encontro, onde as pessoas circulem, troquem ideias, descubram soluções, brindem, façam música, celebrem, realizem ali o que é crucial, um umbigo de vitalidade, não apenas para o indivíduo, mas para o cosmos que criamos no ambiente da cidade. Pois, como disse Tucídides, o historiador grego do século V,
A cidade não são as muralhas, são os cidadãos que estão dentro dela. Isso constitui a polis. Portanto, uma polis que deve se descobrir com essa inteligência acumulada, com essa imaginação potencializada, com esse sentido de vida, celebração e renovação entre passado, presente e futuro, como uma festa que pode ocorrer no espaço da cidade. Obrigado.